Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 17 de janeiro de 2025. Vocês capricharam no like, estamos de volta para essa rodadinha cheia da NBA com muitos jogos, que sempre se baseando em números e estatísticas, a gente está trazendo palpites aqui para vocês, dicas para vocês ficarem de olho e serem bem lucrativos jogo a jogo, noite a noite, a respeito da NBA. Então já vai caprichando no like mais uma vez para a gente trazer mais vídeos para vocês nesse sábado e domingo, meta de 150 likes mais uma vez para esse vídeo de hoje, e compartilha esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que adora falar de basquete, gosta de fazer uma fezinha. E lembrando, tem link na descrição da BetWinner com o cupom Sexta de Trade para você garantir bônus e promoções exclusivas, e também o nosso grupo gratuito lá no WhatsApp do Sexta de Trade. Fechado? Segue a gente lá no Instagram, @Sexta de Trade também. O nosso grupo VIP tá aqui do lado, o melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo. Por apenas R$30 você vai ter acesso a tips diárias, favoritos da noite, melhores zebras, melhores jogos, over e under. E também vocês vão ter acesso aos nossos guias e-books, muitas dicas especiais para vocês apostarem contra e a favor de cada uma das equipes, os melhores caminhos para você explorar e ser lucrativo no médio e longo prazo com maior chance de greens, beleza? Vamos começar aqui com Celtics e Magic. A gente tem um Boston Celtics que veio de uma derrota aí humilhante pro Toronto Raptors. Eles certamente vão querer dar a resposta, principalmente hoje dentro de casa, mas o Boston Celtics vem de jogos bem irregulares, principalmente em relação a resultado, e por mais que a gente tenha um Magic ali muito desfalcado para hoje, eles já contam com o retorno do seu principal Paulo Banchero, né, seu principal jogador, e nos últimos 5 jogos o Boston Celtics, eles venceram 2, perderam 3 e venceram por placares mais apertados do que um time do nível deles deveria vencer. Só que o grande ponto é, o Orlando Magic é uma pedra no sapato do Boston Celtics. Para se ter ideia, nos últimos 6 jogos, o Orlando Magic venceu 4, perdeu 2 e sempre incomodaram de alguma forma durante a partida. Então, para essa partida, a gente acredita num handicap positivo do Orlando Magic, porque o mercado deu um favoritismo, na minha visão, exagerado para o Boston Celtics. O Magic hoje vem sem o Jalen Suggs, sem o Franz Wagner, sem o Bitadze, mas eles ainda têm ali um núcleo interessante e um coletivo bom o suficiente para poder equilibrar as coisas contra o Boston Celtics e no mínimo perder ali de 21 pontos, na verdade no máximo. Eles só não podem perder por 22 pontos de diferença ou mais nessa tip. E aí a gente vai fazer uma duplinha aqui com o Minnesota Timberwolves, que também é dado como não favorito, assim, mas com modo exagerada a favor do Knicks. A gente vai então se aproveitar disso e colocar mais 12.5 para o Timberwolves. O Minnesota Timberwolves não pode perder por 13 pontos de diferença ou mais, eles podem perder de no máximo 12, ou então vencer a partida que é green, né, só de em torno de 50, e a gente já justifica para vocês. Nos últimos 7 jogos, a gente tem aqui 5 vitórias do Orlando Magic e 2 derrotas para o próprio Orlando Magic. Só que eles conseguiram cobrir esse handicap de 21.5 pontos positivos nesses 7 jogos. É um time que joga aí com uma defesa muito intensa, e por mais que eles tenham algumas perdas, a única perda que na minha visão é insubstituível é o Franz Wagner. As outras ali você consegue recompor sem ter uma perda muito grande. Sim, Boston Celtics é favorito para hoje, eu acredito que eles devam vencer, mas entre esse handicap positivo e a vitória simples do Boston, eu acredito no handicap positivo do Magic. Da mesma forma, a gente tem hoje o Timberwolves que encara o New York Knicks jogando em Nova York. O Minnesota venceu 5 dos últimos 10 encontros, ou seja, metade, e eles cobriram esse handicap de mais 12.5 nesse encontro. Eles conseguiram cobrir também aqui nesse dia 28 de 12 de 2021 e cobriram também nesse dia 21 de 2 de 2021, ou seja, nos últimos 10 encontros, a equipe do Minnesota Timberwolves conseguiu cobrir esse handicap que a gente busca para hoje de mais 12.5 pontos em 70%, em 80%, desculpa, das partidas, ou seja, em 8 das últimas 10. Só que tem um porém, o New York Knicks nessa temporada é o time menos seguro defensivamente que a gente viu dos Knicks nos últimos anos. Não que eles sejam ruins, mas ainda assim é uma defesa de meio de tabela, o que eu considero pouco confiável ou bom o suficiente para o Minnesota ser competitivo, se aproximar do placar, e mais do que isso, parece que a rotação do New York Knicks está curta. Eles abriram mão de alguns ativos. Na verdade, eles nunca gostaram de rodar muito o time, né? O time titular deles ali joga uma minutagem muito alta. É o método do Tom Thibodeau, que é o treinador deles. E a gente tem como desfalque interessante aqui do lado do Minnesota apenas o DiVincenzo, que ainda assim, por mais que ele tenha assumido o posto de titular em alguns dos últimos jogos, não é um jogador que vem fazendo tanta diferença assim. A gente tem um Anthony Edwards que a gente sabe que gosta de vencer esses jogos nos quais ele pode calar a boca de grandes audiências. Então hoje o jogo é em Nova York, uma das torcidas mais pesadas que a gente tem na NBA, um jogo ali que no momento em que ele vai se iniciar vai estar todo mundo de olho. É um atual aí time que foi longe na Conferência Oeste contra um time que
é muito midiático, popular, dado como um dos favoritos da Conferência Leste, então certamente ele vai querer brilhar hoje diante de um dos maiores palcos do basquete. Então a gente tem esse fator motivação que sempre dá um gás a mais para o Minnesota Timberwolves e para o seu principal jogador Anthony Edwards, que pode fazer minimamente o seu time ficar próximo do placar. Beleza? Então sim, o New York Knicks é favorito, assim como o Boston Celtics é, mas eu acredito que tenha mais vantagens da gente ficar nesse handicap positivo, favorável ao Minnesota Timberwolves, que quando a gente olha a tabela em geral da NBA, eles estão atrás do New York Knicks, mas quando a gente olha aqui para a Conferência Oeste, apesar, né, das irregularidades, ainda é um time que tem muitas chances de ir direto para os playoffs e compete numa conferência muito mais complicada de se atingir sonhos, digamos assim. Outra coisa que a gente pode observar também são os últimos jogos aqui do New York Knicks. Eles tiveram alguns desfalques, eles vão ter alguns jogadores que ainda não se recuperaram 100% de lesão, e eles têm um histórico aqui de nos últimos 8 jogos terem vencido apenas 3, perdido 5, e dentro dessas vitórias uma foi na prorrogação contra o 76ers sem o Embiid, e outra aqui eles conseguiram vencer por uma larga vantagem, mas foi o Toronto Raptors. Essa contra o Bucks sim, uma vitória ali válida, positiva, e que de fato mostra a força que esse Knicks pode ter, mas não teve até aqui com tanta irregularidade. Vamos falar agora aqui a respeito de Bulls e Hornets e também de Bucks e Raptors. A gente também tem uma duplinha para vocês, aqui a gente vai trabalhar com um jogador a favor do Charlotte Hornets, e aqui no jogo entre Bucks e Raptors a gente vai trabalhar de forma coletiva. Então vamos falar primeiro aqui de um jogador, a gente vai aqui no Hornets e a gente espera que o Miles Bridges, que é um dos principais jogadores do Charlotte Hornets, um dos principais cestinhas ali do frontcourt deles, para que ele consiga pontuar na sua linha baixa aqui, mais de 14,5 pontos. E aí a gente vai aqui no Milwaukee Bucks e a gente espera que o Milwaukee Bucks consiga superar uma linha de pontos que esteja pagando em torno de 1,20 contra essa defesa ruim dos Raptors. A gente espera aqui mais de 111,5 pontos dos Bucks. Léo, gosto da linha do Bucks, mas não gosto da do Bridges. Posso duplar do Bucks com o handicap do Magic ou com o handicap ali do Minnesota? Fiquem à vontade para criar as duplinhas de vocês, é que são só exemplos, lembrando, essas linhas são perfeitamente pegáveis ali no ao vivo, pagando odds melhores, elas isoladas, então fiquem de olho no ao vivo, é sempre a melhor forma de você ser lucrativo. Beleza? É assim que eu opero desde que eu comecei nesse mercado de NBA, é assim que eu faço dinheiro, é assim que eu consigo viver dessa modalidade. Mas vamos falar a respeito de Miles Bridges, que nos últimos 5 jogos contra o Chicago Bulls, ele teve uma média de 25,4 pontos, superou esses 14,5 em 4 dos últimos 5 encontros, e um deles ele ficou por apenas um pontinho, mas foi justamente o jogo que ele teve a menor minutagem, 25 minutos de jogo, sendo que a média dele é de 36,7 nos últimos 5 encontros contra esse rival. Nick Richards está de fora, né? Ele foi trocado pelo Okode, que veio, né, do Phoenix Suns para o Charlotte Hornets. Em troca, o Nick Richards, que é o pivô titular desse Hornets, vai para o Phoenix Suns. A gente não sabe se o Okode vai jogar ou não, então a tendência é que o Miles Bridges ofensivamente domine esse garrafão do Charlotte Hornets e produza bem contra o Chicago Bulls, que é, nesse momento da competição, uma das 10 piores defesas por 100 posses de bola. Eles também são um time que joga num ritmo muito alto, o segundo time mais rápido da NBA. Quando a gente vai aqui para play type, a gente coloca aqui na jogada de pick and roll man, que é uma jogada na qual a melhor conexão que existe dentro desse Charlotte Hornets é o LaMelo Ball chamando o pick and roll, geralmente esse pick and roll sendo o Miles Bridges, e o Miles Bridges atacando a cesta com o LaMelo tocando para ele, né, passando para ele. É uma jogada na qual é a melhor conexão do Hornets e é onde o Chicago Bulls é o time mais vazado da NBA. Inclusive, a gente indicou no nosso grupo VIP a linha de pontuação, acho que estava 23,5, 22,5 do Miles Bridges, ou então a gente tinha indicado também ali o pontos mais rebotes, mais assistências contra o Chicago Bulls nessa oportunidade. Foi um green bonito que a gente teve no grupo VIP e você pode participar também acessando através do contato que está aqui do lado, o grupo VIP mais completo do mercado mundial. Pode ter certeza, a gente traz muito conteúdo que você só encontra lá, feito por nós mesmos, beleza? E foi assim que a gente conseguiu esse belo green a favor do Miles Bridges, que bateu com tranquilidade, tá? Então acredito que hoje ele possa fazer uma linha de pontuação mínima mais uma vez, com base na mesma análise que a gente teve naquela oportunidade. Nessa temporada, para jogadores da posição do Miles Bridges, que é power forward, o Bulls é o time mais vazado da NBA, o segundo que mais cede rebotes e também o terceiro que mais cede assistências, ou seja, top 3 em todas essas principais categorias que você pode ficar de olho do Miles Bridges. O Chicago também é um time muito rápido, o segundo mais rápido da NBA, eles cedem muitas posses de bola por minuto, porque eles gastam pouco relógio, isso que está relacionado com o pace e a velocidade da franquia. Então, o Miles Bridges vai ter muitas posses de bola por minuto e o Chicago Bulls tem uma defesa frágil, tá?
eles também, por conta dessa velocidade, acabam permitindo que os rivais façam muitos pontos de transição. Não que eles tenham uma defesa ruim de transição, mas a oportunidade sempre vai existir e o Miles Bridges é o jogador mais atlético fisicamente para poder produzir pontos dessa forma do lado dos Hornets. Fechado. Agora vamos falar aqui a respeito do Bucks, que pode ferir esse Raptors. O Giannis é dúvida, claro, a gente precisa dele em quadra para essa time fazer sentido. Nos últimos 20 jogos, os Raptors sofreram 119,8 pontos dos seus adversários, sofreram 128 no último encontro contra o Milwaukee Bucks. É um time que costuma defender bem o Giannis, tá? Então, por mais que o Toronto sofra muitos pontos, o Giannis acaba sendo dobrado e, mais do que isso, ele acaba não tendo tanta facilidade em produzir pontos. Ele solta um pouquinho mais a bola, então as assistências dele pode ser interessante, porque o Toronto Raptors é um dos times mais vazados em bolas de 3 na NBA, é um dos times com pior aproveitamento em defesa de território triplo, e eles são também aí um time que leva muitos rivais à linha de lance livre. Eles estão sempre ali entre os 3 times que mais levam os rivais ao lance livre da NBA. É um time faltoso. Defensivamente, o 5º pior da NBA. Em relação a ritmo, velocidade, eles são um dos 10 times mais rápidos. O Bucks é quase um dos 10, então a gente deve ter muitas posses de bola por minuto, pontos fáceis, porque o Toronto Raptors faz muita falta, e também bolas de 3 que ajudam a gente a conseguir esse over, que é o que a gente busca para hoje. Lembrando, o Bucks tem bons arremessadores, Chris Middleton, Damian Lillard, o próprio pivô deles, Brook Lopez, e também Gary Trent Jr., Taurean Prince. Por mais que não sejam jogadores espetaculares, eles são jogadores que são shooters, então a gente consegue alguns pontos fáceis aqui em busca desse objetivo, desse mais de 111,5 pontos, linhas que, como eu disse para vocês, são pegáveis no ao vivo, pagando até melhor. Vamos falar a respeito agora aqui de Denver Heat. Aqui a gente tem um over para a gente poder trabalhar, e são over na pontuação total, mas a gente também tem indicação aqui do handicap positivo dos Nuggets, tá? O Denver Nuggets é um time que vem sendo muito eficiente no ataque, mas é um time que defensivamente não é grande coisa. Eles estão gastando muito relógio, é um time rápido, tá? Em relação à velocidade na qual eles gastam a posse mesmo, então o Miami Heat pode conseguir ferir eles aqui. Quando a gente vai aqui para a linha de pontuação, a gente pode observar que o mercado trouxe linhas agradáveis, mais de 220,5 pontos, para mim parece uma boa possibilidade. Da mesma forma que o handicap positivo do Denver Nuggets é a minha predileção para essa partida em relação a quem deve vencer. Aqui eles podem perder de até 5 pontos de diferença, ou seja, eles têm 5,5 de vantagem. O Denver, nos últimos 10 jogos contra o Miami Heat, eles venceram 9 e cobriram esse handicap em todos. Já são 6 vitórias consecutivas contra o Miami, e o primeiro e único encontro em que essas franquias tiveram nessa temporada, no dia 8 de novembro de 2024, a gente teve mais de 250 pontos produzidos, por isso esse over também faz muito sentido. Quando a gente pega aqui os últimos 10 jogos do Denver Nuggets e coloca aqui opponent points, eles até deram uma melhorada aqui na defesa deles, mas atacar o Denver Nuggets por dentro é o melhor caminho que você pode encontrar, tá? Porque o Denver Nuggets tem ali no Jokic seu principal jogador, que não pode fazer muitas faltas porque ele é muito valioso. É um jogador que, além de ser o melhor jogador da NBA atual, quando ele tá de fora, o time simplesmente despenca. Então ele não pode ficar fazendo muitas faltas, uma defesa tão intensa. O objetivo é, não deixem os nossos adversários infiltrarem, porque se eles atacarem o Jokic, ele não vai fazer tanta força assim para defender, porque ele é muito valioso, ele precisa de tempo de jogo. Então, é justamente o que o Miami Heat mais gosta de fazer, atacar o centro da cesta com muita força e fiscalidade, principalmente do Adebayo, do Jimmy Butler, que pode ser que jogue hoje, do Jaime Jaquez e outros jogadores ali que são fisicamente fortes, da mesma forma que a Heat Culture, né, a cultura do Miami, implementa que seus jogadores tenham que ser. Então, a gente teve nos últimos 10 jogos uma média de mais de 230 pontos produzidos nas partidas que envolvem o Denver Nuggets. Tivemos 236 pontos na última partida que eles se envolveram, mesmo eles pontuando mal, e a gente conseguiu superar essa marca de 220 que eu falei para vocês, contra o Houston, contra o Nets, Clippers, Boston Celtics, San Antonio Spurs 2 vezes, e também contra Atlanta e Utah, ou seja, 80% dos últimos 10 jogos dos Nuggets. Fechado, então o over aqui é o melhor caminho, o handicap positivo do Denver também, eles venceram 4 dos últimos 5 jogos, e tem aí certa... tornaram, né, fregueses o Miami Heat deles nos últimos 10 encontros também. Fechado, lembrando que o que tinha dúvida para hoje, toda essa análise tip só é válida se ele tiver em quadra, a tendência é forte que ele jogue, mas a gente também tem outras dúvidas relevantes do lado do Denver, como por exemplo o Jamal Murray. Vamos ficar de olho nessa escalação. Falando agora aqui a respeito de Pelicans e Jazz, a gente tem um Jazz que
perdeu 4 dos últimos 5 jogos, mas o Pelicans não é tão confiável. O mercado trouxe linhas muito altas pra gente trabalhar com o óbvio contra o Jazz, que é na pontuação do seu adversário. Só que tem um problema. O Pelicans tem aqui, num dos seus principais ativos, o CJ McCollum, que vive uma fase bem ruim, e ofensivamente, a equipe dos Pelicans é a quinta pior da NBA. Então, eu não me sinto confortável em esticar a linha do Pelicans para trabalhar com esse over, pelo menos no pré-jogo, contra a segunda pior defesa da NBA, porque o Jazz, acima de tudo, sofre muitos pontos do perímetro, da linha de 3 pontos. E se seu melhor arremessador, que é o CJ McCollum, não vem bem, tá com eficiência muito ruim nos últimos 4 ou 5 jogos, e se você é um Pelicans que é um dos 5 times com pior aproveitamento em bolas de 3, eu vou ficar de fora desse jogo, porque o óbvio, ele existe, mas ele não me traz tanta confiança para poder confiar no próprio New Orleans Pelicans. Então a gente pula. Vamos aqui para Spurs e Grizzlies, lembrando que Dallas Mavericks e Thunder é de análise exclusiva do nosso grupo VIP, a gente pede para vocês encarecidamente o like nesse vídeo de hoje, meta de 150 likes, e bora partir para essa partida, que é mais um over que a gente traz para vocês. O Memphis Grizzlies é mais ou menos ali um Denver Nuggets da vida. É um time que ataca muito bem, eles têm uma boa defesa até, mas eles jogam num ritmo tão alto que eles permitem tantas posses de bola no jogo, no qual todo mundo pode pontuar bem. Então vamos de acima de 233,5 pontos totais. Dá para esperar essa linha cair, pegar a mesma odd no ao vivo também. E a nossa análise vai com base na seguinte argumentação. A gente tá falando de um time que em pontos por jogo é o melhor da NBA. O Memphis Grizzlies marca 123 pontos por partida de média, e quando a gente coloca aqui nas estatísticas avançadas a eficiência deles por 100 posses de bola, eles são o quinto melhor ataque em eficiência da liga. Defensivamente é uma equipe boa, a quinta melhor da NBA, mas eles jogam no ritmo mais alto da liga, então da mesma forma que eles têm muitas posses de bola por minuto, eles cedem muitas posses de bola por minuto para os seus rivais também. E hoje, especialmente, a equipe dos Grizzlies, eles jogam fora de casa. Então eles saltam aqui desses 109,8 pontos sofridos por 100 posses de bola. Vamos colocar o recorte aqui, porque fora de casa, o Memphis Grizzlies, eles têm uma queda, tá? Eles sofrem um pouquinho mais de pontos aqui. Defensivamente não é um time tão eficiente como visitante, saltando para 113,4 pontos por 100 posses de bola. Então, a equipe do San Antonio Spurs pode produzir bem também, da mesma forma que o Grizzlies joga e deixa jogar, e o Memphis também tem aqui o segundo melhor aproveitamento em rebotes ofensivos, ou seja, eles podem corrigir arremessos errados com pontos de segunda chance. Isso também é muito bom para quem quer trabalhar em over. E nos últimos 14 jogos dos Grizzlies, eles produziram mais, sofreram, né, uma média de mais de 242 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Esse over bateu recentemente contra o próprio San Antonio Spurs, onde a gente teve sem prorrogação mais de 240 pontos naquela partida, e bateu também contra o Houston Rockets, contra o Minnesota Timberwolves, bateu também aqui por pouquinho, mas bateu contra o Houston Rockets, ou seja, nos últimos 4 jogos consecutivos. Foi superado também ali contra a equipe do Golden State Warriors aqui, contra o Sacramento. Foi superado aqui também na partida contra o Oklahoma City Thunder, Pelicans, Toronto, e também contra o Atlanta Hawks e o Golden State Warriors. Ou seja, nos últimos 14 jogos, apenas em 2 não foi superado esses 233,5 pontos totais nas partidas do Memphis. O San Antonio Spurs para essa partida aqui vem bem saudável, ou saudável o suficiente para poder também, dentro de casa, produzir pontos contra o Memphis Grizzlies. Lembrando que o Grizzlies tem ali no Zach Edey seu principal defensor de aro, é muito jovem, e o Victor Wembanyama certamente vai arremessar de fora, pode ter volume nas bolas triplas, é um jogador ali que a gente pode ficar de olho nessa questão, justamente para poder puxar, atrair para fora o principal pivô rival do Memphis Grizzlies, e consequentemente abrir espaço para os seus companheiros ali, o Keldon Johnson, Devin Vassell, infiltrarem. Ja Morant é dúvida para hoje, eu espero que ele esteja em quadra para esse over fazer sentido. Se ele não jogar, eu vou ficar de fora, mas fiquem de olho. Nosso grupo VIP gratuito, a gente também vai informar a respeito disso. Por fim, a gente tem um jogo na virada madrugada do dia 17 para o dia 18. A gente tem um Brooklyn Nets com muitas dúvidas hoje, tá? Se eles vierem saudável, entre a vitória simples da equipe dos Lakers e o handicap positivo dos Nets, e o Nets é um time que gosta de dar trabalho, tá? Eu ficaria de olho no handicap positivo bem esticado dos Nets, mas, como eu disse, eles estão com muitas dúvidas. Ben Simmons vai jogar? D'Angelo Russell vai jogar? A gente tem diversos jogadores aqui importantes para estarem dentro de quadra, que a gente espera, né, que eles estejam dentro de quadra para minimamente a equipe dos Nets equilibrar as coisas. Cam Johnson também é uma dúvida para hoje, jogadores relevantes, vamos ficar de olho para saber se vale a pena ou não esse handicap positivo esticado, ou se a gente fica de fora dessa partida ou trabalha com outras coisas, lembrando que dá pra gente pegar nesse momento 18,5 para duplar, ou no ao vivo tentar pegar em torno de mais 15,5, pagando em torno de 1,50, que acho que tem bastante potencial. O Nets é um time chato,
gosta de equilibrar as coisas, e o Lakers é um time irregular, principalmente jogando em casa, todo mundo quer se mostrar, quer superar a franquia mais midiática da NBA, então é por isso que os Lakers costumam transformar jogos fáceis em jogos um pouquinho mais difíceis, porque mesmo esses times que estão em reconstrução, em tank, eles gostam de ser chatos, gostam de dar trabalho. Não à toa, nos últimos encontros entre essas franquias, principalmente em LA, o Brooklyn Nets conseguiu sair com a vitória. Eles venceram 2 dos últimos 3 encontros e cobriram esses handicaps esticados aqui nas últimas 4 oportunidades que eles enfrentaram o LA. Beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Chame no WhatsApp, garanta sua vaga no VIP, são limitadas. Muito obrigado pela sua audiência e falou!